Muito bem, a paz do Senhor a todos os irmãos do curso CFO, que Deus abençoe a todos. Estamos mais uma vez aqui para dar mais uma aula, tá? Será a sexta aula, onde vamos falar sobre soteriologia, tá? Na última aula nós vimos sobre a hamartiologia, que é a doutrina que estuda o pecado, tá? Então nós vamos falar agora sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, tá? Nós vimos a doutrina do pecado e as suas consequências em nossas vidas. Agora nós vamos falar sobre a doutrina da salvação, tá? Boa aula a todos. Vamos começar. Nesta aula serão tratados os seguintes assuntos: a provisão da salvação, o processo da salvação e a santificação. Nós vamos falar sobre esses três itens. E ao finalizar esta aula, você será capaz de compreender a salvação e seu propósito, compreender e explicar o processo que garante a salvação ao homem, compreender e explicar o que é fé, compreender e explicar o que é santificação. Então, boa aula a todos. Vamos começar, tá bom, irmão? Desculpa. A soteriologia é a soteriologia. A palavra soteriologia vem do vocábulo grego, sotéria, significa salvação, libertação de um perigo iminente, livramento do poder da maldição do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus, tá bom? Então isso aqui é um pouco o significado da palavra soteriologia, que vem lá do grego sotéria, que significa salvação, tá? A provisão da salvação. Cristo é tanto o autor e consumador da fé. Está lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 2. Por meio, nos apropriamos da salvação, que é gratuita. A palavra graça significa favor não merecido, pelo qual não temos como pagar. Então a nossa salvação ela já foi paga lá na cruz, quando Jesus Cristo ele foi crucificado. Ele se fez um cordeiro como um sacrifício em prol da minha vida e a tua vida. É uma coisa que a gente não pode mais pagar, mesmo que a gente quisesse pagar. A nossa salvação com a nossa própria vida, irmão, não poderíamos mais pagar. Por quê? Porque ela já foi paga, tá bom? Já foi paga a nossa salvação. Quem pagou na salvação? Jesus Cristo. Ele pagou a minha e a tua salvação. A salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Então não tem outro caminho a nossa salvação. Se você quiser ser salvo, é através de Jesus Cristo. É o único que pode e nos defende junto ao Pai, tá bom? A salvação é através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho, tá bom? Existe um filme muito legal de você assistir que se chama O Peregrino, né? Então ele conta um pouco a história até a salvação de um homem, né? Que ele está com um fardo muito pesado em sua costa e ele carrega aquele fardo, e tem outros também nos caminhos que também eles vão em busca desse caminho. Então é um filme fictício muito interessante para você que é novo convertido assistir. Um filme interessante, né, que fala sobre a salvação, né, num termo fictício, que no final ele vai encontrar vários obstáculos para chegar até este caminho e chegar até o céu. É interessante aquele filme O Peregrino, tá? Se você ainda não assistiu, assista aí que é muito interessante, tá? Fé salvífica. Fé salvífica é a fé para ser salvo. É a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. Então, a única coisa que nós temos que ter é a fé em Jesus Cristo. Crer que Ele é o nosso Salvador. Nós não vimos Jesus Cristo morrer por nós. Nós não vimos Jesus Cristo subir aos céus. Nós não vimos Jesus. Só quem viu foram os apóstolos, né, que estavam lá com ele. Viram todo o sacrifício. Viram ele subir ao céu. Né? Então eles, não apenas pela fé, mas por ver com seus próprios olhos que tudo aconteceu. E a nossa fé, ela é isso, é acreditar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que um dia ele vem buscar a sua igreja.
A fé salvífica não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota no coração do crente que requer que quer seguir a Cristo como Salvador e Senhor. Então, além de você ter essa fé, você tem que praticar as coisas que Jesus também ordenou, deixou em suas palavras. Ser uma pessoa justa, ser uma pessoa que ajude ao próximo também. Isso aí vai agregar muito na sua salvação, vai agregar muito na sua vida em particular, na sua vida cotidiana. Então, a fé é o principal agente da nossa salvação e temos também que fazer outras coisas para Jesus aqui na terra. Arrependimento. Foi a primeira pregação de João Batista. Né? João Batista ele pregava muito sobre isso daí, sobre as pessoas se arrependerem dos seus pecados para que essas pessoas fossem salvas. Então, uma das coisas que o crente ele deve fazer é pregar sobre a salvação, é se arrepender também das suas coisas erradas e servir a Jesus Cristo. Jesus também pregava muito sobre isso daí, né? Mateus 4, 16, 17. Seguiu pregando e depois os apóstolos continuaram pregando também acerca do arrependimento, que as pessoas viessem a se arrepender dos caminhos tortuosos que eles estavam passando e ali seguissem Jesus Cristo. Então nós lembramos da história do carcereiro, quando ele estava preso e quando ele viu aquela situação em qual a prisão lá foi abalada e consequentemente os presos, ele estava preocupado que os presos tivessem fugido e ia tirar a sua própria vida. Tirando a sua própria vida, ele ia perder a sua salvação. Mas quando Paulo falou, não faça isso que nós estamos aqui, tá? E aí ele viu que Cristo estava na vida daqueles homens porque eles não saíram. Eles tinham uma porta aberta, mas eles não saíram. E aí ele perguntou o que eu quero, o que eu devo fazer, aliás, para ser salvo. Paulo falou para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo não apenas tu, mas a tua família, a tua casa também, né? Então ele se arrependeu do que ele ia fazer, creu no Senhor Jesus e aí foi um homem salvo pela graça de Deus. Então o arrependimento ele compreende reconhecimento de confissão de pecados, né? Temos que fazer isso aí, reconhecer os nossos pecados e desviar-se do pecado com verdadeira tristeza. Não temos que nos desviar do pecado. Mudança de mente e atitude. Uma pessoa tem que ser uma pessoa mudada. Antes fazia algo no mundo, agora já deixou de lado. A pessoa bebia antes, não faz mais isso. A pessoa fumava, não faz mais isso. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Então há que ter uma mudança de atitude na vida do crente. Voltar-se para Deus através de Jesus Cristo. Olha aí, ó, tá? Troca de senhorio, do senhorio de Satanás para o senhorio de Jesus Cristo e da sua palavra. Então você tem que deixar que Jesus ele guie a sua vida, que Jesus ele transforme a sua vida, que Jesus ele seja o seu Senhor e Salvador da sua vida. Tem que seguir a Jesus Cristo, tá bom? Antes no mundo você seguia Satanás, agora você segue Jesus Cristo e é muito melhor servir a Jesus Cristo. A conversão, como que é a conversão, né? Como que isso acontece isso? Quando a pessoa se arrepende do seu pecado, aí ela confessa Jesus Cristo como único Salvador e tem essa conversão, né? O homem deve abandonar, olha aí, ó, deve abandonar o pecado e aproximar-se de Deus, né? Tem que ser uma pessoa agora com outro estilo de vida, com um novo estilo de vida na presença de Deus. Voltar aos caminhos da justiça. Antes mentia, fazia coisa errada, era injusto, praticava aquilo que não devia. Hoje tem que ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa que pague aquilo que deve, né? Então tem que ser uma pessoa assim. A conversão é resultado da cooperação das atitudes divinas e humanas, tá? Então a pessoa ela tem que ser justa, vem da humanidade dela. E buscar também as coisas divinas, ser uma pessoa de oração, uma pessoa que está constantemente lendo a Bíblia, escutando louvores. Então essa é a conversão do homem. Antes ele escutava músicas mundanas, né? Agora não, ele está escutando louvores, entoando o nome de Jesus Cristo, se alegrando na presença de Deus. Depois nós somos o que? Depois que nós convertemos, nós nos tornamos parte do reino de Deus. Mas como que acontece isso? Como que nós somos agora chamados
filhos de Deus aqui na terra. Vamos ver isso aí? Agora vamos ver sobre a adoção. É a mudança de nossa ordem de mera criatura para filho de Deus. Então antes você era uma mera criatura. Agora não, você agora é filho de Deus. Mas você pergunta, como que eu sou filho de Deus, irmão? Agora, aqui nós vamos ler aqui como que se tornasse um filho de Deus. Olha aí, ó. Filhos da luz, você vai ser chamado filho da luz, filho do reino, filhos do Altíssimo, filho por adoção, filho da obediência, são expressões semelhantes que caracterizaram a situação dos que, pela fé em Cristo Jesus, foram constituídos filhos de Deus. Nesta condição estão habilitados a receber as bênçãos divinas. Então, quando você aceita Jesus Cristo, você se converte, se arrepende, se converte, você é adotado por Jesus Cristo, não apenas como amigo, mas como também como irmão. Você se torna por adoção de Jesus Cristo, irmão de Jesus Cristo. Então, se você é irmão de Jesus Cristo, você é filho de Deus agora, através de Jesus Cristo. Ele te adotou, né, como um irmão, como um amigo. Então, você agora também faz parte do reino de Deus. A justificação. O ato judicial através do qual Deus decreta a absolvição do pecador é o declarar justificado. Você é justo porque você aceitou Jesus Cristo e ele foi justo, ele é justo, então por isso que você é justo também. Em relação à justificação, podemos afirmar que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, justificados pela graça de Jesus, que ele morreu por nós, pagou um alto preço pela minha e pela tua vida, justificado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Agora há-se uma regeneração também em nossa vida. Nós nascemos de novo. Lembra do batismo que diz que o batismo, quando nós saímos dali, nós somos uma nova criatura de Jesus, uma pessoa regenerada, uma pessoa transformada em Cristo Jesus. Então, a regeneração é o ato divino que concede ao penitente uma vida nova. Olha aí, ó. É a transformação interna operada do pecador pelo Espírito Santo. O homem de criatura de Deus passa a ser chamado filho de Deus. A regeneração afirma que somos nascidos de Deus, nascidos do Espírito, nascidos no alto, nascidos da criatura. Então, quando você recebe a graça divina através do Espírito Santo, ele vai te dizendo, vai te convencendo, vai te transformando, vai te dizendo que você verdadeiramente é filho de Deus, vai dizendo que você verdadeiramente faz parte do Filho de Deus. Então há essa regeneração em tua vida, uma transformação. Uma célula que era morta se transformou em uma célula vida. Um corpo que era morto agora se está um corpo vivo na presença de Deus. Então essa regeneração na vida do cristão, ela vem da parte de dentro para fora, um sentimento bom, uma pessoa boa. E daqui a pouco as pessoas estão vendo o brilho do Espírito Santo na tua vida e a transformação que ele fez, não apenas externamente, mas internamente, principalmente na tua vida. Santificação, separação para o uso e posse de Deus. Ser santo é separado. Olha aí, ó. Ser santo é o que? Uma pessoa separado. Separado do que? Do pecado, das coisas erradas, do mundo, do erro, né? Ser uma pessoa santa é isso. Deus é absolutamente santo e sem a santificação ninguém verá Deus. Então, para chegar até no céu, tem que ter essas qualificações. E principalmente você tem que ser uma pessoa santa, uma pessoa justa, uma pessoa correta na presença de Deus, porque lá no céu não vai entrar pecado, tá bom? Lá no céu não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter coisas erradas. Lá no céu vai ser só coisas boas pela graça de Deus. Então, para nós sermos santificados, o que nós precisamos, né? Nós aprendemos muito sobre isso em nossas igrejas. Precisamos ser uma pessoa justa, orar, jejuar, ler a Bíblia, fazer as coisas corretas na vida. Mas aqui ele dá também alguns itens também, ó. Instrumentos da santificação. O sangue de Jesus, né, ele nos santifica. A palavra de Deus nos santifica, porque se nós lermos a palavra, nós vamos consertar cada vez mais a nossa vida e botar no rumo certo. E ela vai nos santificando. Espírito Santo, ele nos santifica. Quando você tem o Espírito Santo, ele te guia de uma maneira correta a tua vida. A fé também nos santifica. A fé em Cristo Jesus nos santifica também. A verdadeira santificação requer de você, de mim,
profunda comunhão de Deus. Precisamos ter essa comunhão com Deus, orar sempre, buscar sempre a orientação de Deus. Comunhão com os crentes, com os irmãos da igreja. Temos que ter esta comunhão com os irmãos da igreja, né? Porque se nós fazemos parte do reino de Deus, os irmãos também fazem parte do reino de Deus, né? Ele é uma família, ele é um membro também que pertence ao reino de Deus. Precisamos ter essa comunhão. Dedicação à oração, né? Obediência à palavra de Deus, obedecer o que está escrito na Bíblia. Amor à justiça e ódio à iniquidade, né? Amor à justiça, você tem que ter amor, ser sempre uma pessoa que vai buscar justiça. E ódio à iniquidade, né? Nunca querer odiar, nunca querer o pecado, nunca querer o erro do próximo ou em tua vida. Sempre você tem que ter isso também. Mortificação para pecado, deixar o pecado de lado, matar o pecado da tua vida, tá bom? Isso requer também a santificação em tua vida. Submissão à disciplina de Deus, tá bom? A disciplina de Deus, se Deus está te corrigindo, então agradeça isso, que Ele quer que você seja uma pessoa santificada. Viver cheia do Espírito Santo são alguns itens que requer a santificação em sua vida, tá bom, irmãos? Então aqui nós vemos um pouco sobre a doutrina da salvação, onde nós precisamos ter fé, arrepender-se, ter a conversão, nos converter. Aí daqui nós vamos ser adotados por Jesus Cristo. Aí vai ter a justificação porque nós somos adotados. Vai ter uma regeneração em nossa vida. Precisamos estar sempre em santificação para fazer parte do reino de Deus, tá? Então esta aqui é a matéria sobre soteriologia, aula 6. Então que Deus abençoe a todos. Qualquer coisa, estamos aí no grupo para responder e tirar a dúvida dos irmãos, tá? Deus abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus.